Pessoal, já se prepare que esse vídeo aqui é uma bomba. Vocês devem lembrar do mendigo virtual falando em um vídeo que eu reagi dele, falando que o problema do tráfico de drogas é que as drogas não eram liberadas. E quem apoiava a criminalização das drogas estava apoiando o vagabundo, o bandido. Você é doido? É inacreditável o que eu tô falando aqui, né? É até incoerente, mas ele falou, né? E aquele negócio, né? Vai saber o que se passa na cabeça do gênio. Eu não vou nem zoar, né? Porque aquele negócio, vai que é doença. É verdade. Então, agora apareceu outro cidadão com pensamento igual do mendigo virtual. Ele pensa que se legalizarem as drogas, vai acabar com o tráfico de drogas. Por quê? Porque o vagabundo vai abrir uma empresa, vai tirar um CNPJ, vai pagar um contador. Só de falar já parece uma piada, né? E também vai querer pagar imposto. Eu fico pensando aonde esse pessoal que pensa uma merda dessa tá com a cabeça enfiada. É o quê? No rabo? Assim. E esse cara que também acha isso, ele é o Benegão, ele fala que é cantor, ele diz, né? E ele foi pra rua pra poder discutir a legalização das drogas. Só que ele não esperava que ele fosse ser confrontado com um advogado criminalista. E aí você já pode imaginar o que aconteceu, né? Você já imagina que os argumentos que esse pessoal usa para poder legalizar as drogas não colaram, né? E é óbvio que não vai colar, até porque não tem lógica nenhuma, né? A gente vai ver esse vídeo aqui agora, eu vou comentando, você também já vai comentando aqui embaixo. Olha só a carinha dele quando ele foi entubado por esse advogado aqui, ó, criminalista. Meu amor, deu ruim, meu amor. E pra você que tá buscando uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, aonde você vai ganhar em dólar, trabalhando de casa e sem precisar falar uma palavra sequer em inglês, fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te explicar como que funciona o meu método, aonde 100% das pessoas que estão aplicando da forma correta já estão faturando entre 900 dólares a 1.500 dólares. Isso convertido para real dá uma média aí de 4.500 a 7.500 reais por mês. Então fica até o final desse vídeo aqui que eu já vou te explicar como que a partir de hoje você já vai dar início na mudança da sua vida financeira. E ainda vou te dar um presente, então fica até o final desse vídeo que vai valer a pena. Maconha legalize já. Qual a sua opinião, sua ideia sobre isso? Particularmente, isso é uma condição minha, eu não sou a favor da legalização das drogas. Eu durante 12 anos, como familiar, experimentei a situação de ter um familiar que era viciado, né, que tinha um vício. E esse período ele serviu para várias coisas para mim. O vício dele era em múltiplas drogas. Drogas. Mas geralmente esse processo começa nas básicas, né? Que é o álcool e a maconha, né? O álcool, tabaco. Também, né? Quando você convive com um ambiente de pessoas sofridas, que sofrem pelo processo, as famílias, e quando você convive com uma pessoa que passa pelo processo da dependência química, quando ela não consegue superar esse vício, você começa a ter algumas ideias, são ideias que você vai criando, né? Não isso, não aquilo, não aquele outro, e você começa a entender e conhecer um pouco mais. Eu tenho colegas, tá? Eu digo colegas porque assim, eram amigos, mas hoje, cara, por causa desse vício, por causa dessa coisa, eu me afastei, eu não vou querer estar andando perto dessas pessoas, até porque faz muita merda, né? Anda com coisas erradas, andam com pessoas erradas e tudo mais. Eu tenho colegas da época lá de colégio, eu estudei em colégio público e tudo mais, que começaram assim também, com cigarrinho, aí daqui a pouco veio com maconha, oferecendo, falei, não quero não e tal. E foi dali, cara, maconha. Hoje é viciado em maconha, não consegue ficar sem maconha e também usa outras drogas. Então, sim, a maconha é a porta de entrada também para outras drogas. E vicia também, porque essa pessoa que eu tô falando não consegue viver sem. Eu vejo o aspecto jurídico, eu vejo o sofrimento da pessoa, eu vejo o que ela passa. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava na Riviera, e duas meninas, elas foram comprar maconha na praia. Tem lá um lugar Riviera lá. Riviera francesa. Não, Riviera aqui. Aqui. Aí a turma que vendeu já aproveitou e estuprou elas, deixou elas numa situação difícil. Então a gente fica preocupada com a criatura humana que está nessa dependência. Sim, mas aí no caso também, se a pessoa está num lugar complicado, exatamente por isso, a coisa da legalização seria o antitráfico, né? Ele acredita nisso mesmo, cara, que o traficante vai querer pagar imposto. Seria coisa que enfraqueceria o tráfico de drogas, que não deixaria a pessoa numa situação de risco dessa, assim, de ir para um beco e de ir para uma boca de fumo e tal. Ao contrário, a maconha é gozada. Ela tem uma série de situações que elas vão sendo cada vez mais agressivas. Tem o problema também da pessoa começar na maconha e for
crescendo. Sim, eu conheço, acabei de falar. Conheço gente assim. Pô. Mas na verdade também essa coisa já foi combatida. Fala que o que mais começa como pontapé inicial, que dá que puxa, vai para as outras, né? Seria o álcool e o tabaco. Sempre a desculpa é essa, né? Ah, não, porque vem de outras drogas. Cara, não é porque a gente tem algumas drogas, infelizmente, liberadas, que a gente automaticamente vai liberar outras. Muito pelo contrário, é pra gente não querer mais drogas liberadas. Só que esses caras sempre usam essa desculpa. Ah, não, porque o álcool é uma droga, porque o tabaco é uma droga. Sim, e é uma merda. Pessoas se viciam, pessoas morrem. E exatamente por esse motivo, a gente não quer mais drogas liberadas. Eu acho que não é muito difícil entender, né, a lógica disso. Eu acho que essa é uma trajetória complexa, interessante, porque eu sei que a temática é legalização, acho que a nossa população está assim, preparada para esse salto. Sim, primeiro teria que descriminalizar antes. Exatamente. Descriminalização seria o primeiro passo. Isso já é uma confusão danada para acontecer, exatamente. Só que aí a gente aprendeu algumas coisas com essa discussão da descriminalização, né? Porque eu acho que com a grande falha que foi o fracasso da guerra às drogas, né? E a gente viu que o Brasil aumentou o encarceramento. Também foi um fracasso a guerra contra os bandidos. Aí por causa disso a gente vai deixar eles dominarem, tomar conta de tudo. Ah, nossa, hein? Que pensamento maravilhoso. Feriu uma série de direitos humanos. Foi uma questão bastante complexa. Inclusive, bastante complexa, porque a gente viu uma distorção muito grande. E o poder fica na mão da polícia, que infelizmente não é uma entidade confiável, a polícia militar, porque... Confiável é o traficante, né? Confiável é o bandido. Meu Deus do céu, só falta o cara falar isso. Ai, meu Deus. Casos de corrupção, enfim, de abuso de poder eterno, enfim, e que ela tem poder de juiz, né? Então, isso ajudou muito. Eu fiz alguns trabalhos em cadeia também e vi a quantidade de gente que foi parar lá por um galho. É por nada, né? Eram santos, são santos. Eu vi outro dia um artigo muito interessante falando sobre a descriminalização. E que falando que do momento que descriminalizar, haveria até uma redução de consumo, porque o cara se sentiria mais à vontade. Eu também não acredito nisso, na minha visão. E até ele fala assim, quando você acha que quando você descriminaliza, você permite que haja uma racionalidade na atenção com as pessoas. O que eles estão querendo descriminalizar exigiria um controle, uma política pública tão perfeita que nós, infelizmente, não temos até o momento. Entendeu? Nós temos um problema local, brasileiro, de política pública. Se nós tivéssemos uma política pública assertiva, nesse momento, eu diria para você, eu sou contra. Porque eu não acredito que se o Brasil avançasse mais um pouco, de repente, né? Pode ser que isso pode acontecer um dia, mas a estrutura nossa, ela é totalmente... Ela não permite que você faça... a própria saúde pública é complicado. O que eu acho importante, na verdade, assim, respeito todas as opiniões, mas eu acho importante a questão disso ser discutido com clareza, né? Assim, mesmo de quem está fazendo aqui de forma civilizada e tal. E que as pesquisas saiam, que se possa pesquisar no Brasil para poder provar e ver todas as coisas, exatamente. Quem pode, quem poderia, quem não poderia consumir, o que aquela substância traria para tais pessoas e para outras não, dependendo do organismo e tal. O que eu acho clássico, assim, também, de repente, dessa pesquisa sobre a legalização que teve, que muita gente, como a gente estava falando antes, tem esse lance de botar legalização e liberação juntos, sacou? Você bota legalização na maconha, cara, não, vai liberar. Que é basicamente a mesma merda. É a mesma merda. Vamos imaginar um coitado, uma pessoa que está fumando maconha. Eles podem enquadrar você também no 33. Olha, vamos conjugar o verbo lá. Eu estou fumando maconha, tá bom, eu sou um dependente químico. 33 é o tráfico, né? Mas se eu der para você fumar, e der para ela, e der para ela, e der para ela aqui, eu estou traficando. É fácil. Isso eu já acho demais, né? Mas tá bom. Se a pessoa está rodando cigarro, você vai traficando. Isso, mas é perigoso. Então o que eu falo? Ele vai ficar preso, porque esse tipo de processo, se der um 33 nele,
até ele ser ouvido pelo juiz, até fazer prova. Então você fica à mercê de um monte de crimes terríveis aqui que pode acontecer. E está tipificado. Não vai abaixar coisa nenhuma, ninguém vai liberar esse tipo de coisa. O que vai é agravar. Vai legalizar. É a mesma merda. Se liberar, vai poder vender. Se descriminalizar, vai poder vender. Pelo amor de Deus. Legalizar, nunca é ideia. Mas vamos legalizar então, aí o traficante vai continuar do mesmo jeito, ele vai vender maconha melhor, vai fazer uma estrutura. Olha, o traficante é uma peça, é uma desgraça que a gente tem aqui. Mas o traficante, cara, o traficante na verdade, você tem que saber que quem está no morro e na favela é o cara do varejo. Isso. Tipo assim, vítima se você também. acha que aquele É o pobre coitado, né? cara ali tá ganhando os bilhões de dólares que a parada faz, você tá enganado. Então, tipo assim, a coisa, na verdade, assim, os caras estão em grandes prédios, grandes condomínios, estão lá e estão todos com costa quente. E você vai defender esses caras também? A gente tá falando o seguinte, quem faz coisa errada tem que pagar, independente de quem for. Mas é aquele negócio, ele passa pano pra um, não, mas o errado é o grandão. Porra, meu irmão, tu não tá defendendo que prenda o grandão, não? Tá de sacanagem, velho. O que acontece, né? A gente começa uma discussão importante a respeito da lei de drogas no Brasil, na medida em que a política que a gente vinha adotado de guerra às drogas, no sentido de erradicar o problema, erradicar as drogas, trouxe uma contramão muito grande, né, na forma como o ser humano estava sendo encarcerado, né, e nesse encarceramento, um encarceramento absolutamente seletivo, né, de uma população periférica, pobre, né, negra, pobre, e que feria uma série de direitos humanos, né, um aumento importante das... O cara vai preso porque às vezes matou uma pessoa para poder roubar um dinheiro, para poder comprar uma cocaína, para poder comprar uma droga, mas é um pobre coitadinho, né? Nossa, foi injustiçado, né? Tadinho. Doenças nos presídios, é uma população que aguarda um tempo enorme para... Tô morrendo de pena, eu tô com pena da vítima dele, que ele tá lá dentro por causa de quê? Para ser julgada. Qualquer coisa, ali. Às vezes nem é julgada. Eu vi isso, às vezes nem é julgada. Num presídio dos que eu trabalhei, eu vi muita gente que está lá, exatamente isso, assim. Como a pessoa não tem recurso, não tem nada, e a pessoa está lá, além de ser presa por questões que não fazem sentido nenhum. Não faz sentido não, pobre coitado, deve ser um santo. Ainda tem a questão clássica de que aquele caso da pessoa fica meses ou anos sem para a pessoa poder sair dali, a pessoa fala, desculpa, errei. Com isso tudo, né, a gente veio discutindo e abrindo para a sociedade no primeiro tempo, assim, o que seria essa descriminalização, o que seria descriminalizar as drogas. Sim. Então as pessoas entenderem que hoje a lei como que é essa 11.343, que é lá de 2006, é uma lei que ela continua prevendo uma pena, continua sendo crime, né, portar substâncias ou plantar, enfim, maconha ou outras drogas. Entretanto, ela não era mais punida com pena de prisão. Ela deveria partir para uma penalização a partir de medidas socioeducativas, né, ou multa, enfim. Cesta básica, e os juízes deveriam ter, inclusive, eles, pela lei, está previsto que equipes multidisciplinares fazendo cuidado dessas pessoas. O que a gente foi ver na pesquisa que a gente fez no Brasil todo? Não acontece. A minha preocupação de verdade é o seguinte, a posição dele aqui é que ele acha que se o álcool, se o cigarro é liberado, por que não a maconha? Isso daí, todo mundo pensa isso daí. Legalizado. Mesma merda, velho. Pelo amor de Deus. É a forma do cara falar. Exato, tá bom. Vem lá, nós compramos cigarro. cigarro. A mesma coisa que eu chegar, você trabalha com lei, você é advogado. Eu falar que tudo mas nós estamos liberado e que não tem lei. Se liberar, vai poder vender. Se legalizar, vai poder vender. Meu Deus do céu. Ai. Estamos de falar no nível que a todo entende. Se eu falar difícil aqui, eles não vão entender. Não, mas isso aí já é errado, porque isso é que causa confusão na população. Por favor, você que é o cara do advogado, você tem que falar sobre legalizar. Eu quero porque você é o cara da lei. Então eu acho o seguinte, Meu Deus do céu. A nossa legislação é muito branda, mas o legal é não fumar maconha. E se é dependente, vai se tratar. Sabe por quê? Porque vai passar. Mas tá bom, mas tem que tratar. E outra coisa, eu vou mais além. Ela é legal para a parte medicinal. Então você não é a favor nem de descriminalizar? Eu acho de verdade descriminalizar, tipo, você acha que a pessoa que usa tem que ser presa mesmo? Não, também não. Tem que tratar. Não é caso de prisão, é caso de internação para desintoxicação. Não faz sentido esse assunto, ele está na alçada da justiça.
E se as pessoas entendessem que o uso de substâncias e suas consequências negativas, elas deveriam estar sendo cuidadas do aspecto da saúde, no sentido, eu estou falando, obviamente, do uso e implicação à saúde, porque esse é um assunto que abrange cultura, segurança pública, né? Enfim, política, é um assunto de toda a sociedade, mas do ponto de vista do médico atrapalha muito. Por quê? Do ponto de vista do médico atrapalha. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de referir para você que o problema dela é relacionado ao uso da maconha por conta de um preconceito que ela acha que o médico vai ter, mesmo especialista. Ela demora. Pode achar que o cara vai dar uma caguetada, que vai dar merda. Ela minimiza, porque ela acha assim que ela ainda pode ser julgada. Para mim é muito óbvio que não tem como você botar o grau de periculosidade possível da maconha com o grau de periculosidade certo do álcool e do tabaco. Cara, é sempre assim, ó, já falei umas 3 vezes aqui no vídeo, né? O cara, ele sempre justifica, não, porque tem o álcool, porque tem o tabaco. Como eu falei, faz mal pra caramba, velho. Pessoas morrem por causa disso. Mas não é porque essas drogas estão liberadas que a gente tem que lutar pra poder liberar mais drogas. Senão sempre vai ter justificativa pra poder liberar mais merda. A pessoa fala, que isso, mano? Não. Maconha é muito mais sinistro. Não, o álcool não. O álcool nem é droga. Hoje está mostrando assim, do ponto de vista de saúde pública, o álcool faz mais mal que todas as drogas somadas. Sim. Essa é uma questão. Então vamos usar essa desculpa para poder liberar tudo de ruim. Agora, a gente sabe que procurar ajuda, se você dissemina mais, qual que é o impacto negativo, ou até mesmo o impacto que não é tão prejudicial, o tipo de padrão de uso que a pessoa faz. Sim. Tem causado esquizofrenia nas pessoas. Só que muita gente nem sabe disso. Para as pessoas, elas conseguem ter um discernimento maior quando ela precisa procurar ajuda. Também, né? Mas a maconha causa mesmo danos irreversíveis, a conversa é contigo, diga. Não, eu não sou um técnico, obviamente, teriam várias pessoas que poderiam tem várias opiniões sobre isso. Várias opiniões. Não, mas eu vou dar opinião. Mas com certeza o que se diz é quando o jovem consome, isso tem grande possibilidade, então, porque tem a coisa do cérebro em formação. Isso, pelo menos ele tem noção disso, né? O sistema de recompensa do jovem, ele está em informação. Sim. Então, ela causa mesmo danos, são danos irreversíveis, tanto que a maior parte hoje em dia de situações de surtos psicóticos e esquizofrenia. Tem um trabalho feito pela Java, que o Dr. Ronaldo Laranjeira, inclusive, colocou a disponibilidade, que mostra que o problema nos jovens, particularmente, quando eles começam a usar antes do tempo, o processo o dano é irreversível. Acaba com o cérebro do mais jovem. Por quê? Porque não está totalmente formado. E mesmo depois de totalmente formado, pode causar problemas psiquiátricos. O que se diz é que a maconha não causa isso, a psicose e a parada, mas dependendo da pessoa, ela pode disparar dependendo do pega CBD e tudo mais, ela pode disparar muitos anos antes essa Não, mas na verdade, Benegão, conforme o cara vai usando, ele vai fazendo uma mudança nesse processo dele e ele entra em surto psicótico em algum momento ou numa esquizofrenia. Isso sim, mas o que eu digo é que os estudos dizem sobre a questão de falar que ela em si, a maconha não causa o surto, mas ela pode, se a pessoa tem predisposição. O uso precoce causa essa predisposição para que o surto se prenuncie, entendeu? É isso. Sim, exatamente, então, mas não é causado por ela, mas foi ela que trouxe. Ela trouxe antes a parada. Então a maconha, na maneira de eu enxergar, de que eu enxergue, que eu tenho estudado, ela causa sim danos irreversíveis, principalmente para jovens, para molecada. A conversa fiada que a gente mais escuta das pessoas que querem legalizar as drogas hoje são essas. Porque existe o tabaco, porque existe o álcool, também são drogas poderosas que causam mal. Sim, são. Todo mundo está admitindo. Só que não é porque já existe drogas legalizadas que você vai usar isso como argumento para poder legalizar outras porcarias. E outras desculpas que também uso, que são clássicas, é falar que vai diminuir o tráfico de drogas. Não, vai acabar com isso, vai acabar com a vagabundagem. E outra desculpa que também falam é em relação à droga medicinal. Não, porque quem tem problema e tudo mais vai poder usar maconha medicinal. Duas grandes mentiras. Primeiro, que o traficante ele não vai querer tirar um CNPJ, pagar imposto, pagar CLT, pagar direitos, pagar 13º. Não vai querer fazer isso. Se legalizar e o Estado começar a vender, é óbvio que o Estado vai vender muito mais caro
caro do que a boca de fumo. Por quê? Porque o Estado vai colocar imposto em cima. E adivinha quem vai continuar lucrando? Você acha que o usuário que já não tem dinheiro, ele vai preferir comprar com o Estado, que é muito mais caro, ou do que com um cara que não paga nada e pode colocar o preço lá embaixo? Eu acho que eu não preciso nem argumentar muito sobre isso, né? Segundo, quem precisa usar a substância da folha da maconha já consegue fazer isso hoje. Não precisa da droga estar legalizada para poder comprar numa lojinha. Não, a pessoa já consegue usar essas substâncias. Essas são as desculpas mais clássicas do pessoal que quer legalizar as drogas e sempre fica argumentando com essas desculpinhas para poder ver se cola na cabeça das pessoas e as pessoas pensem, realmente é um bom negócio, olha só, ele tá fazendo isso pela sociedade. Não, meu querido, o cara que quer fumar, o cara que é drogado, o cara que é viciado, ele não tá fazendo nada pela sociedade, ele tá fazendo isso para ele poder fumar mais. Agora, a minha opinião sobre quem usa e quer, né, a legalização, a liberação das drogas, sempre com aquela desculpa que usa para poder abrir a mente, para poder ter mais ideias, para poder evoluir mais, a minha opinião é a seguinte: eu sou contra a liberação de qualquer substância que cause mal pro corpo, aonde a pessoa vai usar de forma recreativa. Eu não tô falando de remédios prescritos por médicos, não. Eu tô falando da pessoa pegar uma droga e usar de forma recreativa. Hoje, infelizmente, a gente já tem várias substâncias que causam muito mal pro corpo liberadas aí no mercado. A gente não pode usar isso como argumento para poder liberar mais bosta para as pessoas. Segundo, se você ou alguém que você conhece precisa usar drogas para poder ficar com a mente mais aberta, para poder ter criatividade, para poder produzir mais, eu sinto em te dizer, mas você precisa de ajuda médica, de ajuda de um psiquiatra e não dessa droga. Se você não está conseguindo ficar bem com você mesmo de forma natural, você precisa de uma substância que vai causar mal para você, que pode causar esquizofrenia e pode te matar, e você ainda fala que é muito boa essa substância, eu sinto te dizer, mas você precisa de ajuda médica. Não tem como falar que droga é bom, sendo que o próprio nome já é uma droga. Bom, essa é a minha opinião. Não precisamos de mais drogas para poder ferrar com a vida de mais pessoas. E se alguém ainda tem alguma dúvida que droga ferra a vida das pessoas, dê um pulinho na Cracolândia. Você vai ver lá, nítido, como que o negócio acaba com a vida das pessoas. Então não é porque hoje a gente já tem, infelizmente, uma porrada de droga liberada, que a gente tem que liberar mais e mais drogas para poder ferrar a vida das pessoas. E para você que ficou até aqui e quer saber como que você pode fazer a sua renda extra ou a sua renda principal trabalhando de casa, ganhando em dólar e melhor, sem precisar falar uma palavra em inglês. Eu vou te explicar como que você pode fazer isso trabalhando da sua casa de uma forma muito simples. Tá vendo esses 4 resultados que estão aqui na tela? Então, são de pessoas comuns, assim como eu, assim como você, tinham trabalhos comuns e hoje elas mudaram as suas vidas financeiras aplicando o método que eu desenvolvi trabalhando de casa. O Carlos Matos, ele trabalha em fábrica hoje e ele complementa a renda dele ganhando uma média de $600 por mês. Isso convertido para real dá uma média de R$3.000 e ele faz isso aplicando o método que eu desenvolvi do conforto da casa dele e ele complementa a renda dele assim. A Thalita também está aplicando o meu método e em 8 dias ela conseguiu fazer $298. Isso convertido para real dá uma média de R$1.500. Isso ela fez em 8 dias aplicando o meu método da casa dela. O Iago Nascimento, ele também começou a aplicar o meu método agora. Tem 4 dias. Olha só quanto que ele já fez trabalhando da casa dele. $87. Isso convertido para real dá R$500. Isso ele fez em 4 dias trabalhando no conforto da casa dele. Tem também o Paulo Rodrigues, que também está aplicando o meu método da casa dele. Já tem mais de 4 meses que ele está aplicando e ele está fazendo uma média de mais de $2.000 por mês. Você tem noção do que é $2.000 convertido para nossa moeda? É mais de R$11.000. Aonde que aqui no Brasil, em 4 meses, você vai conseguir ganhar mais de R$11.000. É claro que eu tô falando sem um concurso público, sem uma faculdade, sem um emprego formal. Eu tô falando a pessoa trabalhando do conforto da casa dela, tirando mais de R$11.000. Aqui no Brasil, isso não existe. É por isso que quem começa a aplicar o meu método e já começa a mudar de vida, não quer mais saber de outra coisa. Por quê? Porque começa a ter uma vida melhor, começa a poder ter as coisas que sempre quis. Resumindo, começa a ter uma vida muito melhor do que tinha. Eu tô mostrando para vocês alguns exemplos de alguns alunos que não estão aplicando o meu método há muito tempo. Tem alunos que já estão aplicando há mais tempo e estão faturando muito mais do que isso. É por isso que eu falo com tanta convicção aqui na frente da câmera para vocês. Qualquer pessoa que aplicar o meu método, seja uma pessoa inexperiente, seja uma pessoa mais experiente, e eu falo isso em relação à idade, qualquer pessoa que tenha persistência, força de vontade, dedicação, consegue fazer esses valores. Não é milagre, não é mágica, é o método certo aplicado da forma certa. Talvez agora você esteja
esteja se perguntando, tá bom, Daniel, então eu quero começar a aplicar esse método da minha casa, eu quero mudar a minha vida financeira. Como que eu faço? É muito simples. É só você clicar no primeiro link da descrição, você vai pro meu WhatsApp, eu vou te atender particularmente, vou te explicar como que funciona o meu método, como que você vai aplicar e como que ele vai começar a mudar a sua vida financeira. E para poder te ajudar ainda mais, eu vou te dar um treinamento gratuito, onde a partir de hoje você já vai começar a mudar a sua vida financeira. Ah, Daniel, mas eu não sei se eu consigo. Você só vai conseguir se você tentar. Se afasta de algumas amizades que te colocam para baixo, se afasta da sua procrastinação. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu já fui procrastinador, eu já tive pessoas que me colocavam para baixo ao meu lado, só que eu me afastei disso tudo. E eu tô aqui, eu consegui mudar minha vida. E eu tô aqui para poder te ajudar também você a mudar de vida. Então, se você quer crescer, já se ajude, clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Não perde tempo não, é a oportunidade que tá batendo na sua porta. E às vezes ela não bate duas vezes. Então clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo, porque já tem gente chegando aqui e eu vou começar a responder todo mundo. E a gente se vê aonde, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo e no meu WhatsApp.